Olá, turma. Professor Anderson, aqui gravando mais um vídeo para vocês, dando sequência aqui a Django Framework. Então, agora está na hora de a gente fazer nossa primeira aplicação. Olá, Django, que vai ser, estou chamando de aplicação, mas é só um Hello World para a gente poder já estar pondo a mão na massa e sabendo como que funciona, tá? Para a gente poder começar a fixar como é que funciona o desenvolvimento usando um framework, tá? Então, aqui no caso, o que que a gente vai fazer? Ó? O objetivo aqui é a gente executar uma aplicação mínima, tá? Uma aplicação mínima Django. E aí a gente tem que seguir alguns passos aqui. Ó. A gente vai fazer tudo isso aqui. A gente tem que criar o projeto, a gente tem que criar o app, o módulo dentro daquele projeto. Lembrando que a filosofia do Django é você tem um projeto maior e você trabalha com módulos ali dentro. Né? Então, no nosso caso aqui, eu vou trabalhar com um ambiente de e-commerce para facilitar. Então, o projeto aqui eu vou chamar de loja. Então, eu pretendo chamar ele de loja. E vou criar um módulo de produto, de produtos, tá? Que seria tipo tudo relacionado a produtos. Tudo que for relacionado a produtos fica ali dentro. Então, o próprio cadastro do produto, algum tipo de manutenção relacionada ao produto, estoque e tal. E, no perspectiva de um projeto completo, né? Que a gente não vai chegar a fazer um projeto exatamente completo, mas você poderia ter os módulos ali, como é uma loja, você poderia ter tipo caixa, você poderia ter o caixa, né? O PDV, você poderia ter a parte da venda, se fosse um comércio eletrônico, um carrinho, tá? Então veja que mesmo numa loja, que a loja eu não falei que era e-commerce, né? Mas pode ser um sistema para uma loja física, que ela pode ter uma parte de e-commerce, ela pode ter uma parte de loja física, e esse módulo app aqui, né, esse módulo app produto, ele é compartilhado dentro do mesmo contexto loja, ali, um contexto maior, tá? Aí o outro passo seguinte, depois que a gente cria o módulo, é habilitar ele, né? Habilitar, você tem que habilitar ele para ele funcionar para o Django, para o seu projeto Django trabalhar com ele, enxergar ele, tá? Aí a gente vai criar uma view simples que não vai ter nem HTML nem nada, tá? Por enquanto a gente não vai estar trabalhando com template, a gente não vai trabalhar com template. E o próximo passo é criar uma rota para essa view, né? A rota é o que? É o indicar qual URL ou qual caminho eu vou acessar essa view. E por fim a gente vai executar esse ambiente de desenvolvimento ali para a gente carregar a página e ver ela funcionando. Só lembrando aqui como é que é o fluxo de requisição, né, de uma aplicação Django, que eu expliquei na outra aula. Ela começa com acesso a uma URL. Essa URL ela está cadastrada aqui dentro do arquivo URLs. Essa URL, esse caminho, essa rota, né? Aqui que fica a rota. A rota, ela vai tentar localizar, quando é feita a requisição, tenta localizar uma rota. Se a rota existir, ela é encaminhada para a respectiva view. Porque a rota é que está conectando um determinado caminho, uma determinada URL a uma determinada função, tá? Que vai ser executada pela view. E aí ela, se ela tiver necessidade, ela pode acessar o modelo, né? Gravar ou ler dados. E também ela pode mesclar aqui com um template, com um arquivo HTML, ela pode juntar, né, essas informações para devolver a resposta. No nosso caso, a gente não, nesse caso agora, no momento agora, a gente não vai trabalhar nem com modelo nem com template. Vai ser uma parte bem simples aqui de um Hello World, criando rota, criando um projeto, criando rota e exibindo, né, executando o projeto em ambiente de desenvolvimento, exibindo só uma mensagem, tá? Na tela. Então vamos lá. Vou fazer aqui no computador e depois vou fazer lá no Google Colab. Vou fazer aqui no computador para facilidade de vocês visualizarem acontecer. Lá no Google Colab, algumas coisas podem ser um pouco mais difícil, tá? Mas eu vou fazer aqui, vou fazer lá
para mostrar para vocês como vocês vão conseguir rodar lá também. Então, o primeiro passo aqui, eu já com o Django já instalado, eu vou fazer o Start Project e vou chamar de loja, tá? Essa pasta ela fica duplicada, né? Essa pasta ela fica duplicada, ela vai ficar loja, loja. Vai ficar duas vezes. Algumas vezes, né? Alguns, em alguns projetos, né? Que eu já vi, já trabalhei com Django. Geralmente esse project, alguns chamam de core, alguns chamam de config, porque na verdade é nessa pasta, nessa raiz aqui que vai ser criada, é onde que vai as configurações do seu projeto. E às vezes não fica, o contexto não fica tão bom. Uns chamam de site, às vezes você vai ter algum lugar que chama de site. Eu vou chamar de loja mesmo, tá? Eu vou chamar de loja. Aí o que que ele fez, ó? Ele criou aqui a pastinha loja. Então, para mim criar o projeto agora, para mim criar o app, ele criou o projeto, né? Para mim criar aqui, eu tenho que estar dentro da pasta. Então, para mim estar dentro da pasta, eu tenho que fazer esse comando aqui cd, tá? Que é igualzinho no Windows também. E eu tenho que estar lá dentro da pasta loja. Para eu criar o meu app, meu primeiro app, né? Meu primeiro módulo dentro da pasta loja. Então, aqui eu tenho que criar agora o app, Django admin, start app, tudo junto assim. E eu vou chamar de produtos, tá? Então a ideia aqui é que a gente vai trabalhar com como se fosse um cadastro de produtos. Só que na aula de hoje a gente vai fazer só o Olá Django, mas eu já tô preparando aqui pra gente dar sequência, tá? Então é importante que você vá fazendo para você poder acompanhar, tá? Nas próximas aulas, inclusive. Então vou fazer aqui o produto, beleza? Ele criou aqui, ó. Então eu tenho uma estrutura aqui, ó. Né? Eu tenho a estrutura aqui, ó. Eu tenho dentro de loja, eu tenho os arquivos que a gente já tinha visto. Dentro de produtos eu tenho uns arquivos também, tá? Tem a pasta migrations e tem alguns arquivos importantes, ó, URLs, settings, tá? Models, que a gente não vai ver por agora. Para facilitar aqui, eu vou abrir um Visual Code, tá? Visual Code aqui, eu vou abrir uma janela nova. Abrir uma janela nova e abrir aqui uma pasta. Deixa eu ver, tá aqui em documentos. Tá. Vou abrir a pasta do meu projeto, tá bom? Vou aqui clicar aqui para funcionar. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. O texto já está grande, mas qualquer coisa eu amplio aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Aqui, ó. Para vocês verem aqui, ó, a estrutura. Eu tenho loja, aí eu tenho uma pastinha aqui, loja, com os arquivinhos aqui, ó, settings e URLs, esses aqui são os principais. E lá dentro eu tenho meu módulo produtos que eu criei com outros arquivos aqui específicos do módulo. Então, à medida que meu projeto Django vai ganhando módulos, ele vai ganhando outras pastinhas aqui, tá? Tem um arquivo manage, que é para a gente fazer o gerenciamento todo da aplicação. E aqui vamos primeiro passo aqui, vamos habilitar a nossa aplicação. Ó, a aplicação é aqui, ó. Ela começa aqui. Aqui é como se fosse o bootstrap dela aqui, ó, dentro desse arquivo apps, tá? Então aqui ele tem uma classe, ó, ele define essa classe, produtos config. Tá? App config é onde ele carrega, onde ele dá o nome, faz algumas configurações. Essa parte aqui é importante, tá? De todos os módulos vai ter esse arquivinho app. Mas para mim habilitar ele no meu projeto, eu tenho que vir aqui na pastinha do projeto, que é loja, e tenho que vir aqui no arquivo settings. Aí eu venho aqui no arquivo settings e esse arquivo aqui ele é bem grande, tá? Deixa eu voltar aqui ao normal aqui.
ele é bem grandinho aqui, mas ele pode, quer dizer, grandinho por enquanto não, mas ele pode crescer bastante. Ele tem uma série de configurações aqui, ó, de local, arquivos estáticos, tá? Um monte de coisa. Banco de dados aqui, ó, ele já traz pra gente aqui o SQLite aqui, que é o que a gente vai usar mesmo. E ele já configurou aqui pra gente, ó, root URL conf, ó, onde que é a raiz, né? O início das rotas, tá? Das URLs fica justamente dentro do arquivo URLs. A gente vai abrir ele já já. E aqui o que tem de importante aqui pra gente é esse installed apps, tá? Installed apps, que é onde a gente vai habilitar nosso módulo, tá? Todos os módulos que a gente instala, que a gente vai usar nosso, né, criado por nós, ou de terceiros, é aqui que a gente habilita no Django. A gente tem que fazer isso no app para ele enxergar, para ele saber que existe, tá? Então, como é que se habilita? Ó? Você coloca o nome dele, que é o nome da pastinha, apps, que é esse arquivo aqui, e aí você, aqui como se você estivesse importando, tá? É uma importação da classe, que é aquela classe que define aqui, ó, que eu mostrei para vocês, é a classe que define o meu módulo. Então aqui no settings, como é que eu importo ela? Eu coloco o caminho, produtos, ponto, apps, ponto, produtos, config, tá? Tem que ser do jeitinho que tá lá. Ó, do jeitinho que tá aqui, ó, produtos config, tá? Aqui eu ponho uma vírgula, que vejo que é uma lista, né? É uma lista de classes, tá vendo? Isso aqui, na verdade, é uma lista de classes, que ele determina um caminho aqui. Ele já importa aqui algumas classes do próprio Django, do próprio framework, né? Tem vários aqui, várias importações importantes que ele já traz. Há URLs também que fica dentro da pastinha loja, também ele já importa, tá vendo? Isso aqui ele está importando o arquivo. No caso aqui ele está importando o arquivo, então ele está importando tudo que tem lá dentro do arquivo. No caso aqui eu estou importando a classe que define o meu módulo, que é essa classe aqui. Tá? Então ele tem o name dele, tem algumas configurações aqui. Tá, e ele herda, né? Aqui, ó. Se você estudou herança, ó, ele herda da classe appconfig, tá? Que é já a estrutura do próprio framework do Django, tá? Então ele já herda aqui, na verdade, ele parece que ele tem só isso aqui, mas ele já tem aqui embutido muitas e muitas coisas. Inclusive, se eu quisesse aqui ir lá, que não está puxando, mas se você abrir esse arquivo, né? Esse arquivo aqui, essa classe, você vai ver que ela tem muitas e muitas coisas. Eu vou salvar aqui o arquivo, tá? Salvando pelo teclado. E aí aqui já habilitei o, o módulo. Próximo passo vai ser criar a view, tá? A view, cada módulo vai ter suas próprias views, tá? Aqui. E aqui ele já cria pra gente um arquivinho de views, ó. Que é aqui que vai vir nossas views. Essas views, elas, no Django, ela é baseada em função, são funções, ou baseadas em classes, tá? A gente vai estudar isso melhor ao longo das aulas. Mas hoje a gente vai criar aqui uma baseada aqui em função, que é mais simples, tá? Para começar. E o que a gente precisa fazer, ó, ele já traz aqui a importação desse render aqui, isso quando a gente está trabalhando com HTML. Como a gente não vai trabalhar com HTML, a gente vai importar aqui um outro uma outra função aqui, tá? A gente vai importar o HTTP response para a gente poder gerar nossa resposta HTML certinha. Aí aqui eu vou criar uma função. Essa função, ó, eu vou chamar ela de index, tá? E aqui ela sempre recebe como parâmetro o request, que é a requisição. Essa requisição, esse request é um objeto que vai vir com várias informações da aquisição, quem requisitou, de onde veio,
se tiver sessão, usuário que requisitou, aqui é um objeto que tem várias coisas. No momento a gente não vai usar ela agora, tá? Mas eu já vou explicando para vocês o que é. Então, HTTP response, e aqui simplesmente a gente vai passar o nosso Olá Django, tá? Não vou estar usando aqui nenhum tipo de HTML, template, nada, porque é bem simples aqui, a ideia é que seja bem simples. Aqui eu chamei de index, tá? Mas essa função, eu posso chamar ela do que eu quiser, tá? Eu só tenho que saber na hora de mim criar a rota, na hora de eu criar a rota, na hora de a gente criar a rota, qual a função que eu quero, tá? O nome da função, tá? O nome de quem vai responder por aquela rota. Então aqui eu já criei, eu já salvei, eu criei duas, ó, tá vendo? Que é a mesma coisa. Vou criar aqui Olá Django e aqui eu vou chamar de, vou colocar aqui sim, index, só para diferenciar, tá? Mas é a mesma coisa, tá? É só para vocês verem. Então criei a view, então agora eu tenho que criar a rota. Como que eu crio a rota? Primeira coisa, eu tenho que vir aqui no meu arquivo de rotas, ó, que é o meu arquivo, é o arquivo principal, que é o arquivo do projeto, tá? Que é o URLs. Então aqui eu tenho que incluir seguindo até esse modelo aqui, ó, eu tenho que incluir as minhas rotas do meu módulo. Como que eu faço isso? Eu posso ter um caminho aqui específico que eu crio, ó, eu poderia colocar assim, produtos, barra, vírgula, e aqui eu tenho que colocar um include, é necessário fazer aqui uma importação aqui da função include, porque eu faço assim, include, e coloco entre aspas, eu coloco o caminho para minhas URLs, tá? Então aqui é produtos.urls, tá? Então veja que aqui ele vai procurar dentro da pastinha produtos um arquivo chamado URLs para importar, tá? Veja que aqui é uma função, né, que ela recebe alguns parâmetros aqui. Só que eu não tenho esse caminho aqui ainda. Então eu tenho que criar ele, ó, dentro de produtos. Se vocês observar aqui, ele não cria URLs por padrão, tá? Mas ele vai tentar procurar aqui dentro de produtos, né? Não sei se está bom aqui para ver, mas ele vai tentar procurar dentro de produtos URLs. E aqui eu não tenho o arquivo em URLs dentro de produtos, então eu tenho que criar aqui um arquivo novo. Arquivo novo, urls.py. E o que esse arquivo URLs ele deve ter? Tá? O que ele vai ter? Ele vai ter a minha rota final, né? Porque eu tenho um arquivo aqui mestre, que tem todas as rotas, e para cada módulo eu tenho as rotas do meu módulo, tá? Isso é para ajudar na manutenção da estrutura de rotas. Então eu tenho uma rota geral aqui e tem a rota do meu, a rota do meu módulo. O que eu tenho que ver aqui é que essa rota do módulo, eu posso usar um caminho aqui, tá? E aí vai ser tudo que vai ser, por exemplo, se eu criar lá outras rotas, por exemplo, a rota Olá, lá dentro da rota do módulo. Aí, se eu colocar esse caminho aqui, produtos, no final vai ficar assim, ó, produtos barra Olá, para mim acessar, ou barra index, lá, se eu colocar caminho também. Aqui, em geral, né, vai depender da sua necessidade. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um caminho vazio para ele não, para eu não ter nenhum caminho extra aqui. Então, ele vai incluir e tudo que tiver lá, ele vai já acessar logo depois da barra, né, do meu site, né, da minha aplicação, ele já vai acessar, vai ser uma rota direta. Eu vou deixar desse jeito aqui, mas saiba que você pode personalizar isso da maneira que você precisar, tá? E aqui, como é que a gente vai fazer? Eu vou precisar dessa importação aqui, lá, ó. E aqui eu vou seguir o mesmo padrão. Eu preciso dessa importação,
né? Dentro ó, veja que eu estou dentro da URLs, das rotas do módulo. E aqui eu tenho que incluir, eu vou copiar aqui para ficar um pouquinho mais rápido. E aqui eu vou incluir, eu vou criar as minhas rotas, tá? Só que aqui a sintaxe, vou usar outra sintaxe desse caminho path aqui, que é um pouquinho diferente. Eu vou criar duas rotas. Eu vou criar uma que é base, que é index. Aqui eu tenho que falar qual que vai ser a minha função aqui, ou minha view, tá? Aqui eu vou deixar assim, ó, por enquanto. Agora mesmo eu já faço essa parte. E aqui eu coloco uma referência aqui, ó, chamada de index. Coloco uma referência. Então, o que que ele vai fazer, ó? O arquivo de rota principal, ele inclui o meu URLs, aquele outro. Aí ele lê aqui, e aqui eu tenho minhas rotas específicas. Então, uma delas chama index. Então, quando eu digitar lá barra index, ele vai chamar para mim ele vai chamar para mim aqui uma view, vai executar essa view. E onde está essa view? Essa view, ela está aqui dentro desse arquivo de views, que está dentro do meu módulo produtos. Então, aqui eu tenho que fazer a importação dessa view. Como é que eu faço? Eu faço assim, from produtos.views, que é o nome do meu arquivo, import index. Eu criei lá uma que chama index e uma que chama olá, né? Então, vou separar por vírgula. Index e olá, vou fazer as duas aqui, tá? Então, se eu chamar aqui barra index, eu vou executar o index. E a outra aqui que eu vou criar vai ser a olá. Eu vou tirar o zoom aqui, um pouquinho, e vou criar aqui a olá. Esse name aqui, ele é importante para a gente usar como referência futura, tá? Depois a gente vai ver como usa isso. E aqui eu vou executar o lá. Como eu criei duas views lá, eu estou criando duas rotas, tá? Estou criando duas rotas aqui. Beleza. Duas rotas. Pronto, feito isso, aparentemente está tudo certo, tá? Agora o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que executar o meu ambiente de desenvolvimento. Como que eu faço? Isso é lá no terminal, ó, eu venho aqui, aí agora eu tenho que executar o comando Python. Agora eu executo aquele arquivo manage, tá? Esse arquivo manage. E aí uma das opções que ele tem várias. Se eu executo ele aqui vazio, ó, ele me mostra tudo que eu tenho aqui, ó. Tem várias coisas aqui interessantes, ó, tá? Tem várias coisas para criar superusuário, coisas que a gente vai ver depois, tá? Mas aqui uma das que eu tenho aqui é o room server. Um server. Esse room server vai criar um servidor local para mim aqui. Tá? Só que aqui veja que quando ele carrega, ele já deu um erro aqui. Ele já falou que não tá batendo aqui os parênteses no arquivo URLs lá que eu criei. Vamos voltar aqui e arrumar. Tá, aqui sobrou mesmo, né? Aqui não tem include. Eu copiei de lá e não tem include aqui. Ó, quando ele está em ambiente de desenvolvimento, ele automaticamente ele vai atualizando. Ó. Uma vez, aqui eu dou Ctrl C para cancelar, tá? Ctrl C para sair. Ele fica analisando o arquivo o tempo todo. Como eu fui lá e salvei e modifiquei, ele automaticamente recarrega, tá? Quando ele está aqui já com o servidor de desenvolvimento carregado. Ele está com o servidor de desenvolvimento carregado. Aqui ele está mostrando ele faz uma verificação do sistema e fala aqui que tem umas migrações não aplicadas, tá? Isso aqui a gente não vai fazer agora. Depois eu vou mostrar na próxima aula. E aqui ele dá o caminho aqui do meu servidor de desenvolvimento, ó, que é na porta 8000, tá? Que ele está rodando aqui. Então vamos testar lá. Vou abrir aqui uma nova aba. Vou executar. Ó, aqui vejo que ele não carregou nada. Quando está em ambiente de desenvolvimento, ele vai aparecer assim mesmo, tá? Normal.
tá? Porque ele tá lá no settings, ele tá com o debug setado em true. Então ele vai aparecer algumas coisas pra gente. Tipo assim, ele indicou aqui, ó, que as rotas que eu tenho, tá vendo? Então aqui se eu usar a rota index, ele vai aparecer lá, ó. Aqui o Olá Django, tá? Se eu executar a rota Olá, ele vai aparecer ali aquela resposta lá da view que está executando a função aqui, né? A função Olá, tá? Isso está mapeado aqui pela minha rota. Tá? Então, a ideia geral é essa aqui, tá bom? Vou fazer agora lá no Google Colab para a gente ver que lá vai ter umas paradinhas lá diferentes, tá? Que a gente vai ter que fazer uma, umas formas diferentes de dar os comandos e tal. Mas eu vou fazer para vocês verem. Então aqui no Google Colab, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai seguir aqui o mesmo padrão lá. Django, né? Usando aqui a exclamação. Django, admin, start, project, loja. Executo. Aqui onde que ele criou, né? Ele criou a pastinha aqui dentro do caminho aqui content, tá? Uma coisa importante falar aqui é que como esse ambiente aqui ele é temporário, isso aqui vai se perder, tá? Isso aqui se perde. Quando você fecha aqui e tal, ele se perde. Ele apaga, porque quando você conecta o seu arquivo, seu código aqui, né, os seus comandos aqui com outro servidor, ele vai abrir em um outro servidor, vai se conectar em outro servidor. E isso aqui ele recicla, isso aqui some. O que você pode fazer para não perder isso, você tem que ver aquela aula, uma aula que a gente já fez, que é como você conectar o seu Google Colab com o Google Drive. E aí o que você pode fazer? Você pode criar do dentro da sua pastinha do Google Drive. E como que você faria para criar dentro da pastinha do Google Drive? Uma vez que você montou lá, se você ver lá como monta, o que você tem que fazer? Você tem que mudar para a pasta do seu Google Drive, você tem que saber o nome dela. Nesse caso, eu vou fazer esse exemplo aqui, ó, usando essa sample data, tá? Que ela já está aqui, supondo que ela fosse sua pasta montada, mapeada aqui do Google Drive, né? Para ele poder salvar no seu Google Drive o seu projeto Django. Você tem que fazer assim, ó. Você tem que usar agora aqui esse porcentagem, CD, para você mudar, ó, sample data, aí você executa. Agora você está lá dentro do sample data, ele fala onde está, o caminho. E aí você dá aqui, executa o Django admin start project loja. Aí ele vai estar criando dentro do sample data. Tá? Aí ele tá criando aqui dentro do sample data. Vai criar uma loja também aqui dentro, tá vendo? E aí, para mim poder continuar aqui e criar o módulo, eu tenho que fazer de novo aqui o CD, né? Eu já estou dentro do sample data, eu tenho que fazer CD loja para eu mudar lá para dentro de loja. E aí aqui que eu vou fazer o Django admin start app produtos. E aí ele vai criar para mim lá o módulo de produtos. Aí tá aqui dentro. Tá tudo aqui dentro. Tem de sample data lá, produtos e tal, né? Aí o que que a gente fez? Vamos ver se a gente faz aqui bem rapidinho aqui, ó. Dentro de settings, vou abrir aqui. Ele abre aqui pra gente uma edição aqui que eu já testei e, e aparentemente funciona. Vou colocar aqui habilitar para mim poder habilitar o módulo, né? Então aqui ele importa a classe. Aqui quando eu clico de fora ele salva.
clico fora aqui, ele salva. Vou criar a rota. Vou editar tudo por aqui, ó. Vou criar a rota. Vou colocar aqui o include. Minha rota vazia. Include produtos.urls. Aqui eu não sei se eu vou conseguir criar o arquivo URLs. Deixa eu ver se eu consigo. Dentro de produtos, eu tenho que vir aqui, novo arquivo. Aqui, ó. Ele vai criar para mim urls.py. Eu não criei a view aqui, eu estou invertendo um pouco a ordem, mas não importa. Eu vou criar a view depois, tá? Vou criar a view já já. Eu vou só copiar essa parte aqui para ficar mais fácil. Mais fácil de eu transferir ela aqui para as rotas aqui, ó, para o arquivo URLs do produto. Tá? Então vou pegar aqui. O que eu preciso aqui é o path, né, de importado de Django URLs. E aqui aqui eu tenho que importar a view ainda, mas eu vou chamar ela aqui de, vou criar só uma agora, index. Index é o nome, vai ser o nome da função, e aqui o name também vai ser index. Tô fazendo lá do jeito que eu tava fazendo lá. Aqui eu vou criar a view primeiro e depois eu importo. Ó, veja que aqui quando eu clico fora ele salva, tá? Vou criar a view lá no arquivo de views. Vou clicar duplo. Aqui eu vou importar o meu HTTP response de Django, né, do framework, da classe, né, ou da biblioteca HTTP. Eu vou importar o HTTP response. E aqui vou criar minha função def index, que recebe o request, o objeto request. E aqui ele devolve, né, retorna o HTTP response e aqui minha mensagem. Olá, Django. Beleza. Agora eu vou voltar lá na minha rota aqui, meu URLs do produto, do meu módulo produto, para mim importar aqui, né, para não dar erro. Então, from produtos, views, import index, tá? Para ele poder achar aqui, para ele poder executar. Beleza. Uma outra coisa que tem que fazer aqui é lá no settings, tá? Antes de eu mostrar para vocês aqui como que executa aqui, vamos ver se vai funcionar certinho. Eu tenho que alterar uma coisinha aqui no settings, porque veja, aqui eu estou executando um servidor remoto, tá? No servidor do Google. É quase um hackzinho isso aqui, tá? Que as pessoas ensinam a fazer, dá para fazer um monte de coisa. Eu tenho que mudar aqui dentro dos settings esse allowed hosts aqui, tá? Porque por padrão ele vai deixar você acessar quando a requisição vem do seu localhost, do seu ambiente de desenvolvimento, não dá problema. Mas aqui, como a gente vai ter que gerar um proxy, tá? Vamos ter que gerar aqui um proxy, ele vai dar eu vou ter que colocar aqui uma URL para ele liberar, que é justamente a URL do Google Colab, que é colab.research.google.com.
google.com, tá? Eu tenho que liberar, tenho que fazer essa liberação aqui. Isso aqui é mandatório para poder rodar, senão não funciona. Agora, considerando que esteja tudo certo, eu tenho que fazer, antes de eu executar o, o Python Manage, aqui, ó. Antes de eu executar isso aqui, ó. Python Run Server, antes de eu executar o Run Server, eu tenho que gerar aqui tem que gerar conexão ou gerar o servidor proxy aqui no Google Colab que vai permitir eu acessar o que estiver executando dentro aqui desse ambiente. Eu faço isso como? Tá? O Google aqui ele disponibiliza algumas ferramentas para a gente, né? Algumas bibliotecas. E o jeito de fazer isso aqui é importando essa biblioteca aqui, ó, from Google, que isso aqui é específico do ambiente do Google, from google.colab.output import eval JS. Eu preciso dessa biblioteca aqui, tá? Dessa função. E aí o que eu faço? Eu dou um print nela aqui para mim saber onde que ele está disponibilizando o endereço temporário aqui do servidor Proxy, que vai permitir eu acessar a minha aplicação que eu vou estar rodando no servidor aqui da nuvem do Google, tá? Então eu tenho que fazer assim, google.colab.kernel.proxy, que basicamente ele tá gerando para mim um servidor proxy, liberando a porta aqui, que a porta vai ser a porta que é a padrão aqui do Django, é a 8000, tá? Do ambiente de desenvolvimento. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou executar esse comando, se der tudo certo, ele vai printar para mim qual que é o endereço que eu tenho que acessar, a URL que eu tenho que acessar para mim acessar meu servidor Django, tá? Então vamos lá. Vamos ver se deu certo. Ó, então é esse endereço aqui que eu vou ter que abrir. Só que antes eu tenho que executar meu manage. Veja que aqui é importante o seguinte, eu já estou dentro da pasta certa, que eu mudei lá em cima. Então no ambiente aqui, né, seguindo os comandos que eu dei, eu já estou no lugar certo. Se eu rodar isso aqui sem ter mudado de pasta, não funciona, tá? Eu tenho que estar dentro da pastinha do projeto, tá? Para ele encontrar aqui esse arquivo manage aqui que é do projeto do Django. Aí eu executo aqui, ó. Ó, ele já está executando, está rodando, ele fica aqui preso. Só que se deu tudo certo, o Google carregou aqui para mim. Tá dando um erro. Vou tentar indicar a porta aqui, 8000. Aqui tá dando esse erro, ó, erro interno. Se vocês lembrarem aqui, ó, quando eu rodei local, deu um erro também. Só que aqui é o not found. E ali como a gente está executando no servidor do Google, né? Estamos ali uma nuvem, né? Estamos num servidor remoto, na verdade. E ele vai dar esse erro aqui. Mas para você saber se está funcionando, o que você tem que fazer aqui é carregar a sua rota, né? Então você digita aqui index, aí você vai ver que está funcionando. Carregou certinho aqui o nosso Olá Django. Se eu quiser que carregue aqui direto, sem eu precisar pôr a rota, como é que eu faço? No arquivo de rotas do módulo, eu vou aqui no arquivo de rotas e falo que essa rota aqui, ó, ela é a raiz, tá? Eu coloco ela vazia aqui, não coloco nenhum caminho. Só que veja, no meu sistema todo eu posso ter só
né, dentre os meus módulos, eu posso ter só um que seja assim. Porque do contrário, o que vai acontecer? Ele vai pegar o primeiro, tá? Ele coloca isso aqui numa tupla, essas rotas, fica tipo numa espécie de tupla, e a primeira que bater, ele entra. Então, se você coloca rotas repetidas, ele vai bater sempre na primeira. Então tem que tomar cuidado que isso pode acontecer, né? Algum problema. Vamos ver aqui, quer ver? Ó. Mudei lá o arquivo de rotas. Ó, tá vendo? Agora ele carrega direto. Tá vendo? É assim que funciona. Pessoal, então esse aqui foi a aula da primeira aplicação de Django. Espero que vocês tenham gostado, né? São conceitos iniciais. E nas próximas aulas a gente vai aprender a trabalhar, né, na próxima aula aqui. A ideia é a gente trabalhar já com models, tá? Para você entender a parte de como que funciona a migração de models, a configuração de models, tá? Tudo bem? Então, aguardo vocês na próxima aula.